Então, para que a gente consiga fazer a nossa necessaire, é muito simples. Você vai precisar de um tecido. Detalhe, esse tecido, como ele tem uma imagem, elas são todas para cima. Então, o que eu precisei fazer aqui? Cortar no meio, dobrei o tecido de 30 por 30, dobrei no meio, cortei e fiz essa junção e virei elas ao contrário. Porque se as imagens estão para um lado só e a gente não fizer esse corte, quando a gente fechar a nossa necessaire aqui, ela vai dar diferença. Então a imagem aqui vai estar para cima e aqui vai estar de ponta cabeça. Então sempre que tiver algum tipo de desenho, qualquer coisa, corta no meio, aí vai ficar 15 por 30 com 15 por 30. Vão ser duas, tá? E o tamanho total da nossa imagem, da nossa estampa, é de 30 por 30. Depois a gente vai precisar também da manta R2 com a mesma medida, 30 por 30. Vamos precisar de 2 pedacinhos de forro, a gente fazer a parte de dentro da nossa necessaire. Aí aqui vai ser 15 por 30, duas peças, 15 por 30. Nós vamos precisar também do zíper, tá? O zíper aqui, ele tá com, deixa eu ver, tá com 37 centímetros. Tá um zíper de 37, o cursor e a nossa alça. Bom, essa alcinha vai ser pra gente segurar a nossa necessaire assim, ok? Então o primeiro passo que a gente vai fazer agora é passar o nosso tecido na manta R2, tá? Vamos passar no ferro para ficar bem fixo aqui. E aí, depois que a gente passar no ferro, a gente já pode vir passando uma costura de segurança em toda a volta aqui da manta aqui, ó. Tá bom? Vou lá fazer a costura e já volto com vocês já, hein? Passamos aqui essa costura toda de segurança em volta da peça. Vendo aqui? Agora nós vamos tirar esse excesso que tá aqui em cima aqui. Podemos tirar toda essa parte branca que tá em volta da peça. Muito simples, muito fácil de fazer. Então, você que está iniciando na costura, pode começar com uma peça dessa. Tá? Agora o que nós vamos fazer? Sempre prestando atenção na direção que está as imagens, nós vamos fazer um sanduíche aqui. Nós vamos pegar nosso zíper, tá? Pode abrir o zíper aqui. O dente do zíper aqui sempre virado para baixo, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar ele para baixo, sim. E aqui em cima vamos colocar o nosso forro, tá? Vai ficar assim, tá bom? Aqui você pode colocar alfinete para segurar a peça para ela não andar, ou você pode colocar esses grampinhos aqui, ó. Vai colocar em toda a peça. Depois que você colocou, vai vir com uma costura bem aqui, ó. Vou fazer essa costura aqui. Pronto. E olha só que interessante. Que legal, para colocar o zíper, eu usei esse pezinho de zíper aqui, ó. Que legal. E aí, você usando esse pezinho de zíper, olha como é que fica o nosso zíper. Ele fica bem próximo. Olha lá. Bem próximo dos dentinhos, tá vendo? Se eu fosse fazer com o pé normal, a minha máquina seria esse daqui, a distância que ele iria ficar mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, agora que a gente já coloquei já dos dois lados, já fiz o sanduíche, o zíper no meio, com o dente para baixo. Agora o que nós vamos fazer? Vamos virar nosso forro para trás e vamos passar uma costura aqui, ó. Uma costurinha aqui em toda a peça, dos dois lados, tá? Vou fazer desse lado e depois desse lado aqui também. Aqui, ó. Só uma costurinha aqui.
Aí voltei. Ó. Aí aqui nós só fizemos a costurinha de segurança. Aqui, ó. Tá vendo? Dos dois lados. Agora nós vamos colocar o zíper. Nós vamos entrar com o zíper na peça desta forma aqui, ó. A gente entra com o zíper assim, ó. Pronto. Entramos com o zíper aqui. Procura sempre deixar bem alinhadinho aqui, ó. Nossa peça não ficar torta, tá? Entra com o zíper bem, essas duas peças retas. Agora o que nós vamos fazer? Entramos com o zíper, agora nós vamos tirar o zíper e vamos entrar com o zíper de novo, tá? Agora a gente entra com o zíper assim, ó. Pronto. Ó. Então aqui, agora a gente traz até aqui o meio. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos desvirar a nossa peça. Então você pode entrar com a mão aqui, ó. Com a mão aqui e puxar aqui, ó. Olha lá como é que tá. Vai enfiando pra dentro aqui, vai puxando. Vai puxar. Pronto. Viramos a nossa peça, ela vai ficar assim. Agora aqui, nós vamos juntar essas duas pontas aqui. E vamos dar um pique aqui, ó. De marcar o meio da peça. Do outro lado a gente já faz a mesma coisa. A gente alinha esses dois aqui. Estica bem a peça aqui e dá um pique aqui, ó. Pronto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura aqui, ó. Tá? Pode passar aqui com uns 10, 15 centímetros aqui. Vamos deixar um espaço para a gente virar a nossa peça no final. E aí a gente continua a costura daqui até aqui, tá? Passamos a costura aqui e aqui. Deixamos um buraco aqui e as laterais também, tá? As laterais elas vão ficar abertas. Agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o centro do nosso zíper aqui, ó, o meio do zíper, e vamos colocar onde a gente fez o pique, que é bem aqui, ó, quase no centro da costura, ou praticamente no centro da costura. É verdade, olha lá, centro da costura. Vamos colocar aqui. Agora o que nós vamos fazer? Depois que a gente alinhou a peça de cima com a peça de baixo, nós vamos fazer uma costura aqui, ó, pegando no comecinho do zíper aqui até o comecinho do final do outro zíper. Então nós vamos fazer uma costura daqui aqui. Só isso. Desse lado e do outro lado também. Tá? Eu vou fazer, a gente já volta. Passa aqui na máquina aqui. Rapidinho, tá? Vamos lá. Botamos. Olha como é que vai ficar a nossa peça. Ela vai ficar assim. Vamos alinhar a peça de cima com a peça de baixo. Fazer um sanduíche. Vamos fazer uma costura bem aqui no meio. Ela vai ficar assim. Tá? Depois que ela ficar assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura. Aqui eu já fiz. Passo uma costura daqui até o limite aqui. Das 4 peças. Aqui e aqui. Agora, nós vamos fazer o conhecido copo de leite. Tá? Você pode usar essas medidas aqui, ó. Estojo box, tá vendo? A medida de 15 por 30 é o estojo, né? E aí aqui é o seguinte. Essa pecinha, ela tem 3 por 3. Tá vendo? 3 por 3. E aí o que a gente faz aqui agora? Nós vamos colocar essa pecinha aqui, bem aqui no cantinho, em cima da nossa costura. Tá vendo? E vamos passar uma caneta aqui, ó. Vamos fazer alguma marcação, alguma coisa aqui em cima aqui. O que é importante que você faça uma marcação aqui, ó. E a gente volta para a máquina e a gente dá um retrocesso aqui, ó.
Dá um retrocesso dessa linha que a gente fez, que é que a gente vai cortar, essa daqui a gente vai tirar. Faz o retrocesso daqui a aqui. Para quando a gente abrir a nossa peça e dobrar ela no meio, a costura aqui não solte, tá? Então você faz isso nas 4 partes. Tá lembrando? Coloca as pecinhas de 3x3, faz a marcaçãozinha aqui na caneta e faz uma marcação aqui pra gente dar um retrocesso nessa parte aqui, ó. Retrocesso daqui a aqui. Pra não correr o risco de da peça abrir quando a gente tá fechando a peça. Tá? Eu vou cortar, vou fazer o corte, o retrocesso aqui, e aí eu já mostro pra vocês como é que ficou a peça, tá bom? Depois que a gente riscou, nós vamos cortar, vamos tirar. Tá? Cortou os dois cantos. Daqui é o famoso conhecido copo de leite que nós vamos fazer. Agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um pique aqui, desse lado, e do outro lado também, tá vendo? Dá um pique aqui. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui a peça e nós vamos encaixar o pique que a gente fez aqui, junto com essa peça aqui no meio. Tá? Então a gente vai fazer isso daqui, ó. Isso daqui. E aí o que a gente pode fazer também? Para não correr o risco de quando a gente fechar a costura, o nosso tecido ficar torto ou ele costurar errado, que nem aqui, por exemplo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Costura torto, o que a gente faz? Olha lá, um pedacinho torto, o que a gente faz? Pode pegar a tesoura ou qualquer coisa que você tenha comprida, colocar aqui dentro e vamos puxar ele para fora. Puxou bem para fora, esticou o tecido. Tá? Vamos colocar aqui no outro, para dentro, puxar bem para fora para esticar o tecido. Tá? E aí a gente vai passar a costura aqui. Quando a gente passar a costura, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha lá como é que fica. Porque eu passei a costura. Tá? Passei a costura aqui. Vai ficar desse jeito. Agora aqui, um detalhe, tá? Quando você for, antes de você fechar qualquer um dos dois lados da sua peça, nessa daqui nós vamos colocar uma alça de segurar assim. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar assim. Uma alcinha pra gente segurar aqui, ó. Tá vendo? Aqui do lado. Então a gente pode colocar essa alça aqui, ou, se você preferir, você pode colocar só aquele puxadorzinho pequenininho que fica aqui, ó. Ficaria bem aqui na lateral da peça aqui, ó. Tá? Porém, se você for colocar esse detalhe aqui, o puxador aqui, o que você tem que fazer? Antes de você juntar as duas peças, você vai pegar o puxador e vai colocar ele aqui, ó. Só que dentro da peça, tá? E vai passar uma costura. Ele vai estar dentro da peça, tá? Porém, o nosso não. O nosso vai ser um puxador desse modelo aqui, ó. Então, o que a gente vai se atentar aqui? Ao zíper. Olha como é que tá o nosso zíper. Tá vendo? Nosso zíper, ele fecha. Olha lá. Nós vamos puxar, nós vamos observar que o nosso zíper para lá ele abre, como eu estava falando, e para cá ele fecha. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar aberto esse lado de cá, que é onde a gente vai colocar a nossa alça, para ele ficar assim, ó. Fechado e aberto. Tá vendo? Aqui em cima. Aí aqui, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer esse detalhe aqui, ó. Vamos pegar a nossa alça, vamos colocar aqui dentro. Colocar nossa alça aqui dentro. E vamos alinhar ela com o centro da nossa costura e no centro do nosso pique aqui, ó. Tá? Sempre lembrando de puxar bem o tecido para fora, para ele não ficar amassado lá dentro. Então nós vamos pegar aqui e vamos colocar assim. Tá vendo? Metade da nossa alça, a parte do meio da costura e o meio do nosso pique. Vai ficar assim. Aí o que nós vamos fazer aqui? Vamos passar uma costura, tá? Daqui aqui, dos dois lados, tá? Depois do outro lado, o que a gente faz? A gente vai puxar a alça para fora. Vamos fazer o mesmo procedimento. Achar o meio e passar a costura. Tá? Eu vou passar a costurinha aqui. A gente já volta para começar a finalizar a nossa peça. Tá bom? Voltamos. Pronto. Olha como é que ficou. Aqui e aqui. Aqui onde estava a nossa alça. O outro lado. Tá? O que a gente não pode esquecer é disso aqui, ó. Tá? Esse excesso
do zíper, a gente pode remover todinho ele aqui, ó. Então, a gente sempre tira esse excesso aqui para ficar bem bacana. Agora, vamos para o grande final. Nós vamos abrir o zíper aqui e vamos desvirar a nossa peça. Momento de muita atenção, porque às vezes a nossa costura aqui pode ser que tenha ficado errado. A gente tem que desvirar e fazer de novo. Mas é um momento muito legal também, porque é quando a gente vê que a nossa costura foi dando forma. Tudo que a gente fez começa a ganhar forma agora. Vai virando, vai virando, vai virando. Pronto. Agora aqui a gente arruma a peça. Ó, os cantinhos a gente empurra bem pra fora. Pra fora. Outro lado também. Ó. Aqui. Do outro lado. Do outro lado também. Pronto. Aí aqui a gente fecha da seguinte forma. Junta a peça aqui pra dentro e passa uma costura aqui, ó. Fora a fora, tá? Mas antes de você fechar, arruma bem o seu forro. Deixa eu ver como ficou. Tcharam! Aqui nós vamos dar o formato para ela. Pronto. Ó. A costura como é que ficou? Ficou um pouquinho torto, mas aí quando você for costurar tem que prestar bastante atenção para o nosso zíper ficar bem alinhado aqui pro centro. Do outro lado ficou bom. Olha como é que ficou. Ficou bem alinhadinho, tá vendo? Então são detalhes que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, vamos arrumar ele bem assim, para ficar bem esticadinho aqui dentro também. Bom, então essa foi a nossa Necessaire Box. Espero que você tenha gostado. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui na parte de baixo do nosso vídeo. Clique em curtir. E aqui no encarte, na parte de cima, eu vou deixar o nosso avental. As pessoas estão pedindo bastante para fazer avental de cozinheiro, avental de confeiteiro. Vou deixar ele aqui na descrição, na parte de cima aqui. Se você clicar nesse link, você vai ter o acesso ao molde e ao passo a passo como a gente faz o nosso avental. Bom, espero que você tenha gostado. Essa é a nossa Necessaire. Tchau, fique com Deus.